tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na live de processos invisíveis. Vocês têm se identificado com esse tema, então, resolvi dar continuidade esse tema tão importante sobre os processos invisíveis. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. E esse mês também é um mês muito especial. É um mês de conscientização à endometriose. E não poderia ter a pessoa melhor para a gente iniciar aí esse tempo, né, de live, de conversas, dos processos invisíveis. E eu vou estar chamando um amigo, uma irmã, presente que Deus me deu. E a gente vai estar compartilhando com vocês sobre esse assunto. Então eu já vou chamá-la aqui. Enquanto eu chamo, já vem curtindo, já vem compartilhando, coloca lá nos seus grupos, das suas amigas. E quero estar fazendo um convite para vocês desde já. Daqui a pouquinho eu vou deixar disponível, tá, o link do nosso grupo do Telegram. Então nós vamos ter um grupo sobre os processos invisíveis lá no grupo do Telegram. E em breve nós vamos falar um pouco mais sobre esse grupo, tá bom? Já vou aqui chamá-la. Vou subir, sim, o canal do YouTube, vai ficar salvo lá. E... Boa tarde, minha irmã. Estamos nós aqui, outra vez. Tinha que ser a gente, né? Tinha que ser. Oh, meu Deus. Fazer o quê? É para um tempo como esse. Exatamente, exatamente. Eu estava conversando com uma amiga da academia, né? E aí estava orientando ela acerca, né? Da lesão que eu tive no quadril, né? E ela já com uma dor, eu falei, olha, vai ver isso, né? Vai se cuidar e tal. E contei um pouco, ela, poxa vida, coitada de você. Eu falei, não, pelo menos a dor e o que eu passei tá valendo a pena para conseguir te ajudar. Então já tá bom, a missão tá cumprida. E é para isso, né, que nós estamos aqui. É verdade. Gente, para quem não conhece, vocês chegaram agora. Raquel, minha amiga, minha irmã, minha dupla. E nós nos conhecemos de forma muito inusitada, né? Deus nos conectou num tempo difícil para ela. E eu, sem saber ainda entender, né, sobre esse assunto, já conheci algumas pessoas, mas só que nunca me falaram sobre esse assunto tão abertamente como ela. Né? Pessoas, tô com dor, tô com isso, tive que fazer uma cirurgia, mas nunca falaram sobre esse assunto, sobre endometriose, de forma tão profunda e tão clara para que eu tivesse esse entendimento. E caminhando com ela, entendendo um pouco mais sobre esse processo. E eu não sabia que eu já estava passando por isso, mas chegou o momento que eu cheguei, o meu corpo em crise, e quem estava lá para me socorrer? Raquel. E eu quero dizer, né, para vocês que estão assistindo a gente, talvez vocês sejam uma das pioneiras, assim como Raquel. Há muito tempo já passa por esse processo, pela mão de tanta gente. E você pode achar que está esquecida, não é valorizada, mas talvez há um propósito de você ser pioneira em alguma coisa. Nem que seja na dor, sendo pioneira, você pode estar abrindo um pouco, né, dessa sua história para estar alcançando outras pessoas. Então agora eu quero abrir para a Raquel contar um pouquinho da história dela. Fique à vontade, irmã. Então, a história é longa, né? A aventura, ela vem aí de uns 25 anos, né? Eu tenho 38 anos e desses 38 anos, 25 anos foram, né, à mercê, né, dessa doença e sem ter um diagnóstico, sem ter um tratamento, sem ser cuidada. Faz um ano, né, que eu tenho o diagnóstico fechado. Tá fazendo agora, né, mês de março, vai fazer um ano do meu diagnóstico fechado. Então, 25 anos da minha vida, né,
Se não for por esse propósito, né, como nós estamos aqui, seria 25 anos da minha vida perdida, né, da minha história perdida. E 25 anos de muita luta, de muito sofrimento, de idas e vindas a hospitais, a médicos, né? Eu costumo dizer que dentro desses 25 anos eu me senti um ratinho de laboratório, né? Porque um me joga para lá, o outro joga a gente para cá. Vamos tentar essa medicação. Ah, vamos de laboratório. Ah, vamos ver se der certo, né? Se der certo, se for bem sucedido. E claro que não é só aqui, né, que acaba com a gente, sabe? Tem outros fatores também, né? Por exemplo, os efeitos colaterais dessas medicações que acabam não sendo boas para nós. Ou eu cheguei a tomar medicações que, para o meu quadro, jamais eu poderia ter tomado a medicação. Mas nós acreditamos, né, na palavra do médico, porque eles são mais instruídos do que a gente. Então, se eles dizem, olha, você toma, a gente toma. E a gente toma com a esperança, de fato, de melhorar, né, de ver melhora. E depois eu descobri que eu tomei medicações que nunca poderia ter tomado. E isso provoca sequelas, né, no nosso corpo, efeitos colaterais horríveis. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Eu já tive médicos que me passaram medicações para que eu entrasse na menopausa forçada. E fosse uma experiência horrível, horrível. A menopausa em si já é um desafio, já tem o seu próprio processo, né? Imagina forçada, né? E não deu certo. Eu tomei durante 3 anos uma injeção e depois eu fiquei intoxicada com essa injeção e fui descobrir que o hormônio dessa injeção jamais quem é portadora de endometriose poderia consumir essa medicação, esse hormônio. Então, esse hormônio subiu a minha prolactina, né, excessivamente, a ponto de ter médicos conjecturando que eu tivesse até um tumor na cabeça, que seria a única explicação para que essa prolactina tivesse alta. E de fato não era por conta dessa injeção que eu estava tomando. E essa injeção ela demorou mais de 1 ano para sair do meu organismo, depois que eu parei de tomar ela. Então, assim, isso eu acho que ainda consegue se tornar pior do que a própria doença, né? Porque quando você fechou o diagnóstico, olha, e agora? Tem o diagnóstico. O que que acontece? Olha, você pode isso, você não pode aquilo. A gente começa a ter um caminho certo. Agora, enquanto fica, né, nesses altos e baixos, nesses achismos, isso vai consumindo muito a gente, né? Consumindo, trazendo muito cansaço pra gente, muita exaustão. É, a gente perde a nossa identidade, nós não nos reconhecemos mais e tira toda a nossa qualidade de vida, o pouco que resta é tirado. E o outro fator é o acolhimento e o respeito das pessoas, né? As pessoas não são obrigadas a aceitar a nossa condição, mas precisa haver um respeito, um mínimo de respeito, sabe? Ah, mas você tá assim, não precisa entender, mas respeita. Porque quando não há respeito, se torna uma situação muito pior, sabe? Porque você, às vezes, você só precisa de uma mão estendida para você, sabe? De um ombro amigo para você recostar a sua cabeça num dia ruim e você olha para o lado e você não vê ninguém. Né? Por isso, um tema tão propício para a gente, né? Sobre processos invisíveis, porque a gente passa sozinho. A gente não tem ninguém. E eu, dentro desse tempo, eu passei sozinha, porque as pessoas se cansam. As pessoas, elas chegam, no primeiro momento até tentam te ajudar. Ah, vai no médico tal, ah, faz isso, ah, come aquilo. Só que depois elas se cansam e vão embora.
e a gente fica nos nossos processos invisíveis, nos nossos bastidores, né? Porque não tem como a gente largar de nós mesmas. Então nós temos que permanecer. E eu acho que isso é muito triste, sabe? Esse abandono, essa solidão, isso é muito triste. Hoje eu sou, né, diagnosticada com endometriose, com aderência no meu lado direito, aderência nas trompas, ovário, nos meus ligamentos da perna, nos meus nervos. Não temos a cogitação de cirurgia por conta dos nervos que pode comprometer a minha perna no momento. Eu tenho também adenomiose, né? Porque a endometriose ela ataca fora do útero. A adenomiose ataca dentro do útero. Então, dentro de mim existe uma guerra dentro e fora ao mesmo tempo. E no meio disso acarretou o hipotiroidismo, né? Que é um problema na tireoide, um problema hormonal na tireoide, que também assim tem, né, a sua questão, a sua particularidade também. É, também conta, né, essa questão do cansaço, da fadiga, essa exaustão, esses altos e baixos do nosso corpo. Então, assim, é uma junção de coisas. Eu me tornei hipertensa, né, no meio dessas questões também. E eu tenho uma aderência no abdômen, né? É uma aderência grande, como se eu tivesse feito uma cirurgia de barriga aberta. E, né, tem uma aderência muito grande. E, na verdade, o meu processo invisível, ele se estende, né? Mas ele se intensificou é, na época do Covid. Justamente na época, né, que o Covid começou, no primeiro ano do Covid, eu tive uma crise muito forte, e parava várias vezes no pronto atendimento, no pronto-socorro, só que eles não cuidam de nós. Eles não têm preparação para cuidar de nós. Então, é só uma cólica, vai passar, dá um remedinho e te manda para casa. Né? Não tem algum padrão, algum tratamento melhor para acolher a gente nesses momentos de crise. E eu fui parar lá várias vezes, porque realmente estava muito ruim. E comecei a ter muitas inflamações, muitas infecções também. E na época, né, eu estava no auge do trabalho e foi muito difícil, estava muito difícil para mim. E o meu esposo, né, ele conversou com a irmã dele, pediu ajuda. A irmã dele falou que não sabia o que fazer comigo, porque eu estava muito ruim e ele não sabia o que fazer. E eu lembro que a minha cunhada, ela marcou um médico para mim, de urgência, conseguiu né, um encaixe de urgência e me levou. E aí esse médico me disse, né, descobriu a adenomiose na época, é uma inflamação muito grande no útero. E eu comecei ali um primeiro tratamento que aparentemente estava dando certo. E aí eu comecei aparentemente a ter uma melhora, uma resposta da medicação. E a gente entende que na verdade é só maquiando a doença, né? Não é de fato o tratamento, tá só maquiando porque é uma bomba de remédio que entra no nosso organismo. Eu luto há anos, né, com anemia, anemias profundas por conta de hemorragias, né, por conta de muitos sangramentos. É, luto muito com essa questão, então foi uma dessas vezes. E aparentemente estava bem, e aí foi ali que ele me indicou essa injeção, que me fez mais mal do que bem. E assim eu fui passando esse acompanhamento, esse tratamento com esse médico. Eu devo ter ficado, acho que um ano e pouquinho acompanhando com esse médico. E um dia eu cheguei lá em uma das minhas consultas de rotina e fui fazer uma ultrassonografia com ele. E ele terminou a ultrassonografia muito preocupado e falou comigo que ele atendia aqui no hospital, né, da cidade, o hospital público aqui da cidade.
e que ele queria que eu fosse no hospital porque eu ia ter que passar por um procedimento porque eu estava com um líquido que ele não sabia o que era, mas que o meu útero estava cheio de líquido, estava totalmente cheio, e ele não sabia o que era e ele precisaria ver. E só no hospital ele conseguiria ver de fato o que estava acontecendo, mas ele estava preocupado em eu ter uma infecção. E o que que era esse líquido? Eu estava tomando um remédio para poder bloquear o sangramento. Só que à medida que eu bloqueei o sangramento com as medicações, continuei tendo o sangramento, só que o sangramento estava interno. Então, o sangramento que era para estar saindo, indo embora, ele foi retendo dentro do meu organismo. E, de fato, né, foi um grande livramento, porque pensa, né, uma infecção generalizada, né, o meu útero estava enorme, tinha dobrado de tamanho, eu estava com a barriga enorme, e eu fui no hospital para poder ver o que seria feito, fiz tudo direitinho, como ele falou. E lá a gente chega, a gente tem que repetir todos os exames no hospital para deixar tudo arquivado direitinho. E quando ele pegou meu resultado dos meus exames, exame de imagem, tudo direitinho, ele falou que era para mim ir para casa, que ele não ia poder fazer nada comigo. E aí eu falei, ué, por quê? Eu não vim aqui para poder, né, tirar esse líquido, sei lá. E ele disse que não poderia porque eu tava com pólipos no ovário e ele não poderia mexer. E simplesmente ele mudou. Era um médico particular que eu acompanhava e simplesmente do nada ele disse que não poderia mais mexer comigo e me indicou para um médico do próprio hospital marcar uma consulta com ele. A princípio, ele disse que queria a opinião desse médico. Enfim, eu voltei para casa, né? E fui aparentemente esperar. E só que aí, né? Isso foi em 2022 para 2023. Eu comecei a ter uma piora muito grande. Outubro de 2022, né? Eu comecei a piorar muito. E fiquei de cama, né? Eu fiquei numa crise tão ruim que eu fiquei de cama. Eu fiquei impossibilitada de fazer as nossas coisas básicas do dia a dia. Eu não levantava mais da cama sozinha. Eu não fazia uma comida, eu não fazia nada. Teve um dia que me marcou muito, que foi um dia que meu esposo saiu para trabalhar e ele já deixava, né, o café pronto para mim, o meu almoço. Então eu levantava muito devagarzinho para esquentar suas coisas no micro-ondas para mim. E nesse dia eu estava com uma crise tão forte, era uma dor tão insuportável, uma fraqueza que o corpo não reage, é uma coisa assim absurda, é, que eu não consegui levantar nem para ir ao banheiro. Eu não consegui levantar para ir no banheiro, eu não consegui levantar para pegar um copo de água para tomar o comprimido. Eu fiquei do mesmo jeito que ele me deixou na cama quando ele saiu para trabalhar, foi o jeito que ele me encontrou quando ele chegou de tarde do trabalho. E aquele dia me marcou muito, sabe? Porque mostra muito sobre a nossa vulnerabilidade, né? Uma pessoa tão ativa, uma pessoa, sabe, que socorre todo mundo, que faz tudo para todo mundo, que resolve tantas coisas, e de repente você tá ali, vulnerável, frágil, totalmente dependente das pessoas. E eu passei um ano assim, um ano de cama, dependendo das pessoas. E é tão engraçado, né? Porque nesse momento é que a gente conhece quem são de verdade com a gente. Nesses momentos é que a gente conhece quem é quem nas nossas vidas. É, aqueles que, olha, eu tô contigo, eu vou te ajudar, conta comigo. Eu passei um ano de cama e essas pessoas nunca entraram dentro da minha casa para cuidar de mim, para me ajudarem, né? E as pessoas que você menos espera são aquelas pessoas que te abraçam, te acolhem e cuidam de você. É,
E aí a gente vê que a gente não é nada, que não adianta nada ter orgulho, ter tantas coisas, né? Porque eu vi as pessoas, né, entrando na minha casa para fazer a minha comida, para lavar minha louça, para me arrumar, para me levar para o médico, para me levar para urgências, porque a cada 15 dias mais ou menos eu estava passando mal, correndo para urgência, sendo carregada, sendo vestida pelas pessoas e não adianta nada. Ah, eu faço isso desse jeito, já era. Vão fazer do jeito deles e você ainda tem que agradecer que tem alguém fazendo para você. E isso molda muito o nosso caráter, né? Mas graças a Deus eu tive as minhas cunhadas que me acolheram, foram a minha rede de apoio e me acolheram, me ajudaram muito, cuidaram muito de mim. Estavam comigo de madrugada nas urgências dos hospitais, estavam comigo dentro de casa fazendo comida para mim, estavam comigo cortando a minha unha do pé. Elas estavam aqui comigo, sabe? E isso conforta muito o nosso coração nesses momentos, né? É, no meio desse processo, eu tive uma alopécia, né? Por falta de vitaminas no corpo e perdi mais de 50% do meu cabelo. Caiu tudo. Foi uma experiência horrível. E a doutora, né, ainda me disse que era, na verdade, para ter caído tudo, porque as minhas taxas ficaram tudo quase zeradas. Então, na verdade, o que sobrou ainda tivemos que dar graças a Deus. E eu fiquei nessas idas e voltas, e ele tinha me passado um exame que se chama esteroscopia diagnóstica. Tem a cirúrgica e tem a diagnóstica. Eu ia fazer a diagnóstica para saber o que estava acontecendo dentro de mim. E é um exame, né, que eles injetam um soro dentro da gente para dilatar o útero e eles vêm depois ali, né, com uma câmerazinha interna e avaliam, né, todo o nosso útero por dentro, ele por dentro e por fora, para conseguir diagnosticar e fechar ali um diagnóstico. E foi assim uma experiência horrível. Foi muito ruim fazer esse exame. É assim uma falta de empatia das pessoas da área da saúde, né, com a gente, uma falta de acolhimento, você se sente totalmente invadida, foi assim uma coisa muito horrível e uma dor insuportável, porque eu já estava toda comprometida por dentro, cheia de tecido fibroso. Então, né, o tecido fibroso é um tecido já endurecido, né? Ele perde a elasticidade dele, então ele fica todo ali dentro endurecido. Eles, né, conforme injetam aquele soro, eles e o útero, né, ele dilata, ele estica. Então, à medida que esticou aquilo, foi simplesmente insuportável, insuportável. E o médico gritava para mim, né? Você tem que aguentar para conseguir fazer o exame inteiro, senão você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. E era assim, foi uma coisa insuportável, uma experiência que eu não desejo para ninguém. E depois você sai dali, eu estava com tanta dor, eu estava desorientada, eu estava tonta, eu estava passando mal. E simplesmente a única coisa que a enfermeira te ajuda é só te dar a mão e levantar da maca. Do resto, você se vira sozinho. E eu tinha levado acompanhante, porque quando você faz na área particular, você tem direito a acompanhante. Então eu tinha levado a minha acompanhante e ela não deixou a minha acompanhante entrar comigo na área hospitalar. E depois, só que depois ela me fez ir embora sozinha. E eu não aguentava ir embora sozinha. Eu não conseguia nem andar. Então, assim, são coisas que a gente passa que é muito triste, sabe? Supera, né? São sentimentos que superam a doença de fato. E eu me lembro como se fosse hoje, estava do lado de fora do hospital, meu esposo e minha cunhada, que seria minha acompanhante. E eles me viram, né, da recepção, vindo da recepção, só que eu não vi eles porque eu estava muito mal, estava passando muito mal, eu vi me arrastando pelas paredes do hospital,
Eu não conseguia nem me esticar o corpo, manter o meu corpo em pé. E eu fui, e assim, o único banco que eu vi foi o banco que eu me joguei porque eu ia desmaiar no chão, no meio ali da recepção do hospital. E eles vieram me carregar, vieram me trazer embora, né, para casa. Eu não consegui nem vir sentada dentro do carro, de tão ruim que eu tava. Então, assim, são experiências que a gente vai acumulando, sentimentos, marcas, né, que vão marcando a gente, que são coisas, assim, muito tristes. E a gente vê que são certas coisas que são desnecessárias a gente passar. Então, são coisas que a gente gosta de passar à frente, para quando a outra pessoa for passar, já vá preparada, já reclame seus direitos, porque se eu soubesse que dessa informação, olha, não, eu tenho direito a ter uma acompanhante comigo, sim. Não, eu tenho direito a ter uma pré, né, ali anestesia, alguma coisa que acalme, sim. Só que por falta de, né, conhecimento, de informação, a gente não pode ali reclamar os nossos direitos, né? E, enfim, isso foi no início de 2023. E vocês lembram, né, daquele médico que ficou marcado lá quando eu saí daquela outra consulta. E demorou muito, eram meses esse médico, né? E eu já tinha descartado ele. Nesse meio tempo, eu passei na mão de outros vários médicos, várias consultas, cada médico falando alguma coisa. Você se sente totalmente violada e invadida, porque a cada consulta você tem que se despir, você tem que se amostrar, e as pessoas mexerem em você para no final não adiantar de nada. São coisas assim que deixam você, sabe, assim, nem sei explicar o sentimento que a gente tem com isso. E e eu não melhorava, idas e vindas no hospital, eles faziam um coquetel. Eu tive que ser cuidada só por esse hospital, né? Como eu tinha uma consulta marcada, só podia ser atendida nesse hospital. E eu fui. Eu ia, chegava lá de madrugada, eu chegava em qualquer momento e em muita crise. E aí, o que eles fazem? Eles faziam um coquetel, né? Faziam um coquetel de medicações e colocavam lá no soro, às vezes injetavam direto na veia e depois colocavam no soro para eu conseguir manter o controle do meu corpo, porque é uma dor que chega a um nível que você já não tem mais controle do seu corpo. Você já não se domina mais. E aí pressão sobe, tudo altera, é um caos. E com isso, né, eu não conseguia me alimentar muito bem, a anemia cada vez mais avançando, né? O hipotiroidismo que eu não sabia que estava no meio disso tudo, porque as pessoas viam a minha taxa do hormônio da tireoide, mas ninguém né, nunca cuidou, então ficava por isso mesmo. E eu definhando, a minha família me viu definhando. Eu, de fato, né, sem nenhuma sensacionalismo, eu digo que eu achei que eu ia morrer mesmo, sabe? Eu achei que eu estava de fato morrendo, que ali seria o meu último ano. E você vê sua vida esvaindo de você, indo embora de você, é assim, uma experiência que a gente não consegue explicar no meio disso, né? E aí a minha sobrinha disse para mim, Raquel, você já não tem mais nada a perder, já tem passado em tantas mãos. Aquele médico, a consulta daquele médico no hospital já está chegando. Por que você não vai naquela consulta? Que eu tinha pedido ela até para desmarcar, só que ela não desmarcou a consulta. Falou, olha, já está chegando e eu não desmarquei. Então você vai no médico. Aí a minha cunhada disse, não, a gente vai. A gente não vai desistir, porque no final a gente já quer desistir. E não desistir por covardia, mas desistir pelo cansaço, porque simplesmente a gente já está cansada. A gente já não quer mais ouvir ninguém, a gente já não tem mais crédito de ninguém, a gente já não sente mais confiança em ninguém. E com isso ela, não, você não vai desistir, não. Não, aqui a gente ninguém desiste. E nós fomos essa consulta. E a consulta foi assim muito engraçada, porque eu entrei com aquele monte de coisa, entreguei aquele monte de exame, um monte de coisas para ele, e ele não olhou nem na minha cara. Minha cunhada tava olhando para mim, ela queria avançar nele porque ele não olhava nem na minha cara, nem um bom dia ele me deu. Mas por outro lado, ele olhou
todos os exames, gente. Ele leu papel por papel. E olha que tinha era papel. Mas ele leu tudo. E consulta do SUS a gente sabe que é muito rápida, né? E de repente ele levanta a cabeça e com um monte de papel me entrega para minha cunhada e diz assim: olha só, marca, você vai passar na sala tal e você vai marcar esses exames aqui para ela, que é o risco cirúrgico. A gente, ué, como assim risco cirúrgico? Você vai marcar esse risco cirúrgico para ela. Olha só, você precisa, sua pressão tá alta e você tá com problema na tireoide. Você precisa resolver isso rápido enquanto o risco cirúrgico está correndo, para quando você for chamada, você tá pronta para poder passar pela cirurgia, porque senão eles não vão deixar você passar se você tiver assim. Falei, gente, mas que cirurgia, meu Deus? O que tá acontecendo? E aí ele disse, não, você precisa passar. Olha, o que você tem, não adianta fazer nada. Qualquer coisa que eu te passar aqui, qualquer medicação, qualquer coisa, não vai funcionar. Você precisa passar pelo procedimento cirúrgico. E para poder aliviar isso, a gente vai limpar você por dentro, a gente vai fazer aí, né, o possível que a gente conseguir. E aí sim a gente vai caminhar depois daí. Mas não tem nenhum outro médico, se nenhum outro médico não disse isso para você, eles enganaram você. Não tem o que fazer. E aí eu falei, então, né, vamos. E aí começou uma correria, foi um mês de muita correria, porque eu tinha que controlar a pressão que estava alta, eu tinha que controlar a tireoide, eu tinha. E aí, como a tireoide estava descontrolada, ela descontrolou várias outras coisas, então eu tinha um mês para controlar tudo isso. Fazer acompanhamento com nutricionista, fazer muitas coisas. Eu fui fazer um exame, né? Para hipertensão, a gente fica, né, 24 horas com o aparelho, e o médico quase caiu para trás, porque a minha pressão, ela tinha picos. De repente ela estava 14, de repente ela estava 23. Aí daqui a pouco ela estava 12, daqui a pouco ela estava 22. E assim, isso até em estado de repouso. Então ele ficou muito preocupado porque ele falou que eu poderia morrer dormindo. Poderia ter um mal súbito porque no auge da meia-noite a minha pressão estava lá 23 por 19. E a gente nem imaginando o que estava acontecendo, né? E isso por causa da endometriose, né? Tudo por causa disso, porque na verdade uma coisa foi puxando a outra, né? Por ela ser. Por isso que a gente fala a importância. A endometriose, ela é uma doença inflamatória. Como ela inflama o seu corpo, ela vai sobrecarregando o seu organismo, vai sobrecarregando os seus órgãos, né? Então, o fato da endometriose ser uma doença benigna não faz ela ser boa. Ela não é menos, né, ruim por ela ser benigna. Ela é benigna, mas mata tanto quanto se ela fosse maligna. E é isso que as pessoas precisam se atentar. Ah, é uma doença maligna, é maligna, mas olha só o que ela faz, né? E aí, em julho de 2023, eu fiz a minha cirurgia de retirada de focos de endometriose, né? E a gente acha que a gente vai fazer a cirurgia da endometriose e tudo vai passar. A gente continua nos nossos processos invisíveis. O meu sossego, eu só pude desfrutar. Foi tão difícil chegar até ali antes da cirurgia para mim poder desfrutar de um mês tranquilo. Eu só desfrutei de um mês tranquilo até que tudo voltasse tudo de novo. E né, a partir daí, então, eu já sabia que eu tinha adenomiose, que eu estava hipertensa e que o problema da tireoide, eu tinha hipotireoidismo. Então, essas coisas eu fui cuidando, né, para pelo menos controlar um lado, porque o hipotireoidismo ele te derruba. E a endometriose também te derruba. E são coisas, são sintomas muito similares. Então, se eu pelo menos conseguisse
controlar o hipotiroidismo, eu ia ter os sintomas só da endometriose. E aí eu comecei a pesquisar muito, a ler muito, a procurar muito, então eu já entendi que era endometriose. Mas eu não tinha oficialmente diagnosticada como endometriose, né, em nenhum documento. Mas eu já sabia que era esse o caminho. E aí eu fiquei me arrastando ainda mais um ano nessas idas e vindas procurando soluções. E quando foi agora, 2025, início, né, de 2025, eu fui, na verdade, procurar uma endócrino, porque eu já estava sentindo os sintomas e eu sabia que a minha tireoide não estava boa. Então eu fui procurar uma endócrino, porque a endócrino que cuidava de mim tinha feito coisas que eu também não tinha gostado, então eu não quis mais continuar com ela, fui procurar uma outra. E aí eu cheguei nessa endócrino, indicada até pela clínica mesmo, que eu fui particular. Eu cheguei lá e falei com ela, olha, eu tô assim, assim, eu já tinha conseguido até um exame de sangue para me fazer antes de já levar para ela. E aí ela falou, olha, essa gente tá louca, porque como que essas pessoas estão falando que a sua tireoide tá boa nessa numeração? Olha o estado que você tá. Não tem como essa tireoide tá boa. E aí ela teve que aumentou 2 vezes a minha medicação até controlar o hipotiroidismo. E aí ela falou, olha, e aí, como tá a sua parte ginecológica? Aí eu falei, olha, eu não quero nem falar sobre esse assunto, porque eu tô muito exausta dessa parte. Ela falou, olha, eu tô perguntando isso a você porque eu também sou ginecologista, né? Por isso que eu tô fazendo essa pergunta, porque já é da minha área. E aí, mas o que está acontecendo? E aí eu, né, desabei com ela, falei, olha, eu sou um ratinho de laboratório, eu tô aqui há 25 anos numa luta e ninguém resolve o meu problema. E aí contei tudo para ela, e aí ela falou, não, não é possível, estão matando você, estão acabando com a sua vida, estão tirando toda a sua qualidade de vida. Não, vamos dar um jeito nisso, vamos, eu vou cuidar de você se você quiser. Eu vou cuidar de você. E como é bom a gente ouvir isso, gente. Como é bom alguém dizer, não, eu tô revoltada com o que fizeram com você. Eu tô revoltada com a qualidade de vida que tiraram de você, com a qualidade dos anos da sua vida que você perdeu. E aí, então, eu falei, gente, eu não tenho mais nada a perder. Já, já tenho tantas coisas horríveis. Vamos embora. E assim eu fui. O meu marido também me incentivou muito. Não, Raquel, você não vai. Porque assim, início de 2025 eu tava muito desanimada, sabe? Eu tava muito arrasada. E ele viu isso. E ele tava vendo esse cansaço no meu rosto, né? Porque eu não sou de desistir. E aí ele falou, não, você vai sim, vamos ver o que ela quer, o que precisa, e você vai, não vamos parar agora não, a gente já chegou até aqui, não vamos parar. E aí eu comecei, e aí ela falou, olha só, não tem como resolver nada sem uma ressonância magnética, você tem? Eu falei, não, como que ninguém nunca pediu uma ressonância magnética para você? Eu falei, nunca ninguém me pediu. Como é que as pessoas podem dizer que você tem ou não alguma coisa, mexeram em você, invadiram você e não teve uma ressonância magnética? Então, qual é o primeiro passo para saber identificar endometriose? Ressonância. Não existe outro exame. Ressonância. Ressonância com preparo intestinal. Também não é qualquer ressonância. É ressonância com preparo intestinal e com contraste. É a única forma de se identificar a endometriose. E assim nós fomos fazer, né? E aí eu fiz. E aí foi como eu disse para vocês no início, né? Foi comprovado a endometriose com aderência, com comprometimentos. Mas, ai, Raquel, e agora? Foi um alívio para mim. No meu caso, foi um alívio, não foi desespero. Foi um alívio porque agora eu tinha como dar nome àquilo que eu passava. Eu tinha como dar nome àquilo quando as pessoas falam, mas o que você tem? Eu falei, gente, eu não sei. Ué, então como é que você sabe que você tem alguma coisa? Nós conhecemos o nosso corpo. O nosso corpo não estava normal. A gente sabe quando o nosso corpo não está normal. Então, a gente sabe que tem, só não sabia o nome. E agora você tem um nome.
E sem contar que isso tira aquele sentimento de que é coisa da minha cabeça. Ai, será que eu tô ficando maluca? Será que eu tô me fazendo de vítima? Será que eu tô fazendo drama numa coisa que não é? E aí isso vem e tira, né, desmistifica tudo isso. Porque se alguém falar, ah, aqui ó, eu tenho o papel. Você quer ler? Você quer ver? Sabe? Então, a gente entende que na verdade ali para mim não foi o final, foi o início. E agora, né, eu tô aí vai fazer um ano do meu diagnóstico e um ano que a minha vida está sendo transformada de verdade, porque a partir dali ela foi muito sincera comigo. E Raquel, vamos ó, agora fazer uma intervenção, agora nós vamos bloquear, mas com a medicação certa que você pode usar, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo, vai dando as direções. E aí preciso, geralmente a gente precisa, né? Toda paciente de endometriose precisa do acompanhamento nutricional. E ela me indicou uma nutricionista da confiança dela. E eu tenho aí já uns 7 meses sendo acompanhada por essa nutricionista, que foi um divisor de águas na minha vida. É, eu cheguei lá totalmente com 100%, sabe o que é 100% do corpo inflamado? Foi 100% do corpo inflamado, porque a endometriose ela vai enraizando por dentro e ela vai jogando suas inflamações para todos os lados. Até a minha pele estava inflamada. E eu estava desnutrida, porque é uma doença que ela vai consumindo tudo que você absorve, tudo que o seu corpo, né, recebe. Então eu estava extremamente desnutrida. Eu estava tão inchada, que ela não conseguia tirar as minhas medidas de tão inchada que eu estava por conta da inflamação, abdômen totalmente distendido, sem funcionamento de intestino e várias coisas. E aí foram assim meses muito árduos, né, de um tratamento bem radical e a importância da disciplina nesses momentos, né? Porque se hoje eu estou aqui em remissão, porque a endometriose ela não tem cura, mas ela tem remissão, ou seja, ela tem controle. Se hoje ela está controlada pela primeira vez na minha vida, é porque nós pagamos um preço de viver esse radicalismo. Eu não consumo carne vermelha, não consumo lactose, nem seus derivados, não consumo cafeína, não consumo muitas coisas, né? Alimentos ultraprocessados, muita coisa eu faço em casa para não consumir misturas, vários suplementos, enfim, um conjunto de coisas para que possa chegar nesse momento de equilíbrio da doença, de não sentir dor, de não estar inchada, de ter mais disposição para o dia a dia. E a doença não é o fim. Existe vida depois do diagnóstico. Se você achar um profissional que cuide, que acolha você, que sinta a sua dor, né? E isso é muito importante, a gente ter, né, essa clareza, sabe? Você quer falar, Thalita? Nossa, não tem nem muito o que falar, né? Porque a nossa Raquelzinha, a nossa heroína, sabe? Falo para todas, né, que a gente tem um grupo e eu convido você que quer participar desse grupo. Nós refizemos o grupo do zero. Agora o grupo Processos Invisíveis, que a gente vai falar um pouco mais sobre endometriose, endometrioma, adenomiose e outras coisas, né? Nosso estilo de vida. E ela, como a propulsora disso tudo, ela foi muito forte para a gente estar aqui, para hoje eu estar aqui, né? Eu sou muito grata a Raquel por todo esse processo que ela passou e permaneceu, porque isso toca todo o nosso corpo, né? Todo o nosso ser. Não foi só a endometriose. A endometriose foi um gatilho para várias coisas, que aí tocou em todo o seu corpo e toca no psicológico. Então, quantas coisas que a gente carrega, por isso que a gente fala que é processos invisíveis, porque vocês aí, estão do lado de fora, estão vendo uma coisa, tá bem, é bonita. Hoje, né, eu botei aquela maquiagem, porque hoje o corpo tá daquele jeito. Então, eu falei, vou dar um tapa aqui, já tá, né, aparentemente bem, mas só a gente sabe como é que tá aqui por dentro.
como a gente conseguiu levantar. Tem dias que o sucesso é conseguir estar de pé. Então, nós queremos compartilhar um pouco mais em outros episódios, né, dos processos invisíveis, mas agradecer para Raquel não desistir dela e apoiar a gente que está por esse processo, porque a gente descobre o diagnóstico, mas todo o processo do seu corpo se adaptar às medicações, o estilo de vida, é uma história, é uma longa história, né? E nós queremos compartilhar um pouco mais sobre isso com vocês. Vocês não estão mais sozinhas, graças a Deus. Virão outras mulheres também, mas Raquel, como a pioneira, vai estar sempre aqui com a gente, compartilhando. E eu quero perguntar a vocês que estão nos assistindo se tem alguma pergunta, dúvida, o que a gente pode sanar. Tem coisas que a gente não sabe, mas a gente pode procurar saber. Mas se vocês querem um pouco mais, saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso. E quando a gente passar por isso, né, irmã, a gente começa a entender que a gente não conhece nosso corpo. A gente perde o controle do nosso corpo. E tem horas que a gente tem que estar atenta para sentir. Olha, hoje não está bem, hoje eu preciso parar. Hoje eu preciso estacionar. Hoje eu preciso dar essas pausas. Então, que vocês também olhem para todas que passam por esse processo com olhar de amor. Assim como vocês olham para vocês mesmas. Né? Porque, como a gente falou, cada corpo é um corpo. Talvez a gente tenha o mesmo diagnóstico, mas o dela foi para uma outra patologia. Para mim foi para outra patologia. Nós somos atacadas no nosso corpo, tentando sobreviver. O nosso corpo está lutando para sobreviver, literalmente. Mas hoje, graças a Deus, pela proporção que está tendo nas redes sociais, na internet, a gente quer falar um pouco mais e levantar essa bandeira. Assim como ainda muitas coisas que futuramente eu creio que nós vamos vencer na justiça, né? Para a gente ter um pouco mais de apoio para o SUS. Né? No meu caso, se eu dependesse do SUS, eu ainda estaria na fila esperando, em crise, porque meu corpo ainda está em crise. E é tudo um gasto que a gente tem, mas a gente vai deixar para uma próxima. Vamos deixar para uma próxima, vocês com gostinho de quero mais. Mas vou passar de novo para a Raquel para ela falar mais um pouco das suas considerações. Na verdade, nunca acaba, né? É uma doença que ela nunca acaba. A gente tem que continuar aí todo dia, vencendo todo dia, com as nossas medicações todo dia. E uma coisa que você falou é muito importante. Conhecer os sinais do nosso corpo. Isso é muito importante. Porque hoje eu consigo identificar quando eu estou entrando numa crise. Hoje eu consigo identificar quando tem alguma coisa de errada. Hoje eu consigo identificar quando, né, o meu corpo está pedindo uma atenção, um descanso, e eu respeito isso hoje, porque enquanto a gente não sabe o que está acontecendo, e tem muita gente falando, é só uma dorzinha, para com isso, a gente tenta ficar forçando muito o nosso corpo. Então o nosso corpo não está aguentando e a gente continua forçando, forçando, forçando. E por conta disso, eu tive muitas crises de estresse. Várias crises de estresse no meio disso, porque o meu corpo estava gritando, sinalizando para mim, eu não aguento mais. E eu estava levando ele, forçando ele além da capacidade dele. E uma dessas crises de estresse um médico que me atendeu no pronto atendimento, né? Ele falou para mim assim, olha só, olha a idade que você tem, olha o estado que você tá. Você tá querendo chegar aonde? No cemitério mais cedo? E aquilo, sabe, assim, foi muito profundo para mim. Porque eu não tava fazendo aquilo por mal. Mas a gente tá tão perdida, a gente não sabe.
Então, né, o que que a gente vai fazer? E hoje a gente não sabe, porque é uma doença inflamatória, é uma doença, né, que o estrogênio ele aumenta muito no nosso organismo, então é, o hormônio, né, em vez da gente estar liberando o hormônio que dá relaxamento e prazer no nosso corpo, a gente está liberando o estradiol, que é, né, o hormônio que vai dar estresse na gente, é um cortisol lá em cima, e a gente não consegue ter controle disso. Então, dá essas crises no nosso corpo entra em colapso. E eu tive um trauma de face por conta dessa crise de estresse nessa época. E por conta disso, né, eu passei a ter bruxismo, comprometeu a minha parte, né, dentária por conta disso, que já estava comprometida antes, por conta da endometriose, eu já não sabia. Porque aos 20 anos eu tive perda óssea na boca. E aí as pessoas falavam, meu Deus, como você é tão nova com perda óssea na boca, meu Deus. E já era a endometriose, lá enraizada, com as suas inflamações. Então, hoje eu uso aparelho. Ah, eu uso aparelho por estética, por vaidade? Não, eu uso o aparelho. Tem menos de um ano que eu tô com o aparelho. E eu uso o aparelho porque a dentista falou para mim: olha, se você não colocar o aparelho, você vai perder seus dentes. Porque, por conta da perda óssea, eles estão fracos, estão sem a sua base e estão apertando, comprimindo um ao outro e vão ficar apertando até que eles explodam, comecem a cair. Então o aparelho dá esse sustento e segura para que eles fiquem alinhados quietinho no lugar deles. Quando eu vou tirar esse aparelho, Deus sabe. Eu não sei quando eu vou conseguir tirar esse aparelho, mas pelo menos os meus dentes vão ficar aqui para a gente ter o mínimo de dignidade. E assim são várias coisas comprometidas. A minha vista está comprometida, e assim várias coisas, né? A minha parte muscular. Agora, em dezembro, eu tive uma lesão de quadril. Eu senti uma dor, achava que era ciática e não era. Quando eu fui, eu parei de andar. Uma perna minha parou de funcionar, uma dor insuportável. Eu fui na osteopata, que a minha médica indicou lá, porque eu já me tornei uma paciente de dor crônica por conta da aderência da endometriose nos meus ligamentos e meu nervo. Então, só que nós com endometriose não podemos ficar consumindo medicações, muitas medicações. Então, ela me indicou fazer tratamento com a osteopata, pelo menos ajuda a controlar a dor. Por quê? Nós sentimos dores todo dia. Só que tem dias que é insuportável. Qual é o nosso termômetro de um bom dia? O dia que a dor está 40%, o dia que a dor está 50%. Aí você fala, hoje eu estou tendo um bom dia. O dia que a dor está 80%, 100%, você está tendo um péssimo dia. É assim que é o nosso termômetro na endometriose. É dor todo dia. Dor todo dia. E nós temos que manter o equilíbrio nessa questão de dor. E então, eu fui. Então, como a gente acaba, infelizmente, acostumando com a dor. Então, a dor que eu estava sentindo na perna era menor do que a dor da endometriose. Então, eu estava aguentando. Então, eu fiquei mais de meses assim, mais de um mês assim. Até que um dia eu não encostava o meu pé no chão. E aí eu fui ter o atendimento com a osteopata. E aí a osteopata disse para mim que o meu osso do quadril estava fora do lugar. Olha só, que perigo. E aí, o que nós entendemos? Eu não fiz, né, nenhum exame, não tem nada comprovado que eu possa dizer 100%, mas pela nossa experiência e entendimento no meio disso tudo, o que está acontecendo? O meu nervo está comprometido com a aderência da endometriose, então ele teve um encurtamento. Então ele tem que puxar muito para mim conseguir mover a minha perna, porque eu já não tenho mais a flexibilidade como era antes, né? Porque os nossos nervos são como ligamentos são como elásticos, né? Você puxa e volta. Só que ele está colado, ele puxa e fica, ele não volta. Então o que está acontecendo? É toda nessa área do quadril, essa parte pélvica nossa, né?
Então, o que está acontecendo? Ele está puxando o meu quadril para o lado, ele está puxando os meus ossos, a minha base da sacra, para baixo, junto com esses nervos. Então, provavelmente, o osso, ele escorregou ali embaixo nisso. Ele puxou o nervo para um lado e o osso saiu para o outro. Então, foi isso que aconteceu. E agora eu tenho que ficar cuidando, tratando, para esse osso não ficar saindo do lugar, para não ter que fazer aí uma cirurgia no quadril. Olha o nível que é a endometriose e o que ela faz na nossa vida. Mas a gente não fala isso para amedrontar ninguém, a gente não está contando relato para entristecer ninguém. A gente está querendo chegar aqui com informações para que você não passe pelo que eu passei. Para que você não precise esperar 25 anos para ser diagnosticado e perder toda a sua qualidade de vida. Porque hoje eu tenho sequelas no meu corpo que são irreversíveis. Hoje eu tenho sequelas que não vão voltar mais ao normal nunca mais no meu corpo, porque já se passaram muito tempo. Então, o quanto mais a gente conseguir alcançar outras mulheres, para que elas consigam se cuidar, para que elas consigam ser diagnosticadas. As mulheres que eu alcanço aqui em Petrópolis, eu sempre indico a minha médica, porque é a única médica daqui de Petrópolis que entende de endometriose, que eu consegui conhecer e que está cuidando muito bem de mim. E eu estou vendo o resultado em mim. Não é ninguém falando, eu estou vendo em mim. Então eu tenho confiança para indicar a importância de fazer todo o tratamento. E é um tratamento caro, gente. É um tratamento muito caro. Muito caro. As medicações, a alimentação, os exames, consultas, é tudo muito caro. Muito caro. É, só a gente que passa, a gente sabe, né? Quantas coisas a gente tem que começar a abrir mão para poder. Você tem que escolher, ou você paga o tratamento, ou você paga uma conta. Ou você compra a sua alimentação, ou você né, paga um remédio. E é nesse nível que a gente vai vivendo. Então, quando você. E você que não tem, graças a Deus, essa doença, acolha uma mulher que tem endometriose. Quando você vê ela em crise, quando você vê uma mulher que não está bem, acolha ela, não aponte o dedo, porque com certeza ela já tem várias pessoas apontando e julgando o estado dela. Ela só precisa de alguém com as mãos estendidas, com os braços estendidos para acolher ela. Então, seja você essa mulher que vai acolher outras mulheres, porque nós somos uma rede. Nós não estamos aqui para competir umas com as outras. Nós estamos aqui para acolher umas às outras, porque mulher entende mulher. Mulher conhece mulher. Então, que nós sejamos essa grande rede de apoio umas para as outras. Maravilha. A Tati aqui também está dizendo, cuida de mim também, estou me sentindo bem melhor. Olha, o cuidado tem sido tão grande a diferença, por isso que eu chamei a Raquel para estar nessa empreitada junto comigo, os processos invisíveis, que até eu estou agora com a doutora. É um sacrifício que a gente tem que fazer, irmãos. São escolhas, né? Mais para frente eu vou contar também o meu relato, passando por vários médicos, mas o meu caminho foi muito mais curto, porque eu tive uma rede de apoio. Quando precisou, vai embora, mete o pé dessa médica. Eu fui embora, porque senão eu ia ficar na mesma situação terrível que eu estava vivendo. E eu quero deixar aqui esse convite para você compartilhar. A gente vai colocar também lá no YouTube, tá? Vai ficar salvo lá. Aqui a gente vai arquivar, mas vai ficar salvo lá. Compartilha com outras mulheres que precisam ouvir. Nas próximas relatos a gente vai falar sobre alguns sintomas que talvez você, é só uma cólica, é só uma indisposição, mas já o seu corpo já te falando, olha, tem alguma coisa errada. Então vá ao médico, faça os seus exames periódicos, cuida de você, porque se você não cuidar, o seu corpo vai parar.
Então, não espere chegar a esse ponto do seu corpo parar. A gente vai sempre tentar, né? Vai ter médicos que vão acolher a gente, vão ter médicos que não vão. Mas o importante é a gente continuar até a gente encontrar alguém que abrace a gente, um profissional que trate a gente como um ser humano. E graças a Deus nós encontramos. E aí estamos aí nessa corrida. Espero também que eu possa fazer uma live com a Tati para contar também a história dela, que passa por essa situação com a nossa, mas tem outra patologia. Então é uma rede de amigas que a gente tem e a gente quer compartilhar sobre esses processos invisíveis. Então você que vê a gente às vezes bem, às vezes a gente não tão bem assim, que você possa entender, que você possa olhar com esse olhar. É um tema que ainda não é tão falado. Hoje fala sobre câncer, né, irmã, do colo do útero. Hoje fala mais até sobre mioma, fala sobre cisto, mas endometriose ainda é uma coisa ainda escondida, fala entre os dentes, a vergonha, né? A gente vai contar um dia só para contar as vergonhas que a gente passa. Oh, meu Deus, a gente ri, mas na hora dá um desespero. Mas enfim, é assunto. Então esperamos vocês na próxima. Espero que tenham gostado. Um beijo. Você não está mais sozinha. Então vem com a gente para esse processo invisíveis. Até a próxima.